eu comecei essa saga pra... Tudo começou quando eu vi o novo Garment, né? Que foi feito. Que a igreja não disponibilizou ainda, mas que a igreja vai disponibilizar. Então, quando eu vi o novo Garment, eu pensei, nossa... Na verdade, eu fiquei revoltada. Falei, nossa, que absurdo, que coisa mais absurda. E depois... Mas já faz muito tempo que eu tenho tentado entender o porquê das coisas. Porque eu quero que o Pai Celestial prevaleça na minha vida. E quando a gente quer que o Pai Celestial prevaleça na nossa vida, a gente tem que ir muito mais de querer controlar as coisas e querer entender, né? E às vezes quando você entende, você consegue entender talvez que você estava fazendo uma coisa que você não devia, que o Pai Celestial estava fazendo certo, que era você que não estava fazendo errado. Então, com essa história eu já me arrependi de tanta coisa que eu fiz e que eu acabo fazendo ainda, né? Mas eu sei que eu comecei a tentar entender o porquê. E tudo começou, eu só quis entender o porquê. Já tá tentando aparecer no vídeo. Eu só quis entender o porquê quando eu vi um vídeo de uma outra moça. Quando eu vi o vídeo de uma outra moça falando que quando a igreja começou, os membros da igreja começaram a usar Garment, ele ia até o pulso e ia até o tornozelo. E depois de um tempo, a igreja diminuiu até o joelho e sem manga, de manga curta, né? E eu fiquei pensando, nossa, imagine nessa época que a igreja diminuiu, as pessoas devem ter reacionado exatamente do mesmo jeito que eu reacionei. Que absurdo. O que a igreja está pensando? O que a igreja está fazendo? E ou a gente acredita que o profeta direciona a igreja e ele sabe tudo que ele está fazendo, ou a gente não acredita. Não dá para você acreditar no profeta, confiar que a igreja é verdadeira, confiar que Jesus Cristo é a cabeça dessa igreja e criticar todas as coisas que a igreja faz, as mudanças que acontecem na igreja. Não dá, você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu queria entender, queria muito, muito, muito entender por que é que isso estava acontecendo, né? E daí, isso me levou a começar a estudar sobre a modéstia, porque o novo Garment, para quem não sabe, ou se vocês não sabem, acho que vocês sabem, porque eu já falei com vocês sobre isso, mas o novo Garment, ele não tem manga, né? Ele é uma manga mais para cima, assim, e ele não tem... E também tem aquele Garment que é petit, que ele é mais curto, ele fica mais no meio da coxa, né? Eu sempre aprendi que a marca tinha que ficar em cima do joelho. E mesmo que não fica, quando a gente acaba usando, ele acaba subindo, mas ele é assim, para ficar em cima do joelho. E o Garment mais curto, ele não vai ficar, né? Nem quando você colocar, ele já vai ficar no meio da perna, direto. E também a igreja disponibilizou um tipo de um Garment que é um vestido, para você usar por baixo do vestido, né? E eu comecei a estudar se estava errado você usar uma blusa mostrando o ombro ou não. Eu comecei a pesquisar sobre isso, né? E eu comecei a pesquisar sobre modéstia. No meio do que eu estava lendo, do que eu estava buscando, eu cheguei na modéstia, né? Que na Bíblia fala que o Pai Celestial, que Deus fala para as mulheres se vestirem com modéstia na igreja. E também tem a questão de que é só na igreja que você tem que se vestir com modéstia? Você não tem que ter modéstia em nenhum outro lugar, né? Claro que não. Então a palavra modéstia, ela significa na medida certa. Então, eu acho que você falar sobre modéstia e você resumir a palavra modéstia só ao comprimento da sua saia ou ao comprimento da blusa, você não está sendo justo. A palavra modéstia, ela significa muito mais do que isso. Inclusive, quando você falar que aquela pessoa viveu uma vida modesta, que significa que a pessoa usou uma roupa comprida toda a vida? Não. Que ela viveu uma vida na medida, não é exagerada, né? E é claro que nós devemos ser mulheres modestas, mas existem outras coisas que eu acho que na minha opinião, a igreja, o evangelho ou os ensinamentos de Jesus Cristo focam muito mais no que a gente tem que fazer do que exatamente na maneira que a gente se veste. Porque existem algumas pessoas
que se vestem dos pés à cabeça e vivem fazendo fofoca, e vivem falando mal dos outros, não pagam dízimo, não vai na igreja. Tem aquelas pessoas que estão sempre com aquela roupa bem justa, que dá pra você ver até o caminho que vai a variz da pessoa, né? Quanto celulite ela tem, mas paga o dízimo, tem um testemunho. Então a roupa determina o tamanho do seu testemunho. Essa é a minha questão. Essa que eu tava buscando a pergunta, que eu tava buscando a resposta. Essa era a pergunta que eu tava buscando a resposta.